Eu trago a nossa Tainá Farfan, falando da liberação de um valor recorde de emendas parlamentares nesta semana, às vésperas de votações importantes para a agenda econômica, não apenas, Tainá, mas para o governo como um todo, com a reforma tributária sendo também a principal proposta mais cara ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Só na terça-feira, ontem, foram liberados 2 bilhões de reais. É a maior quantia liberada em um único dia. As informações completas com a Tainá Farfan. Oi, Xará. Excelente noite para você e para quem está com a gente aqui no Arena. Antes de trazer um pouco sobre essas emendas, vou trazer um pouco da situação de momento aqui na Câmara dos Deputados. Para quem está em casa, a expectativa aqui é pelo início da sessão, da discussão em torno da reforma tributária, já que há também uma expectativa para que a votação do primeiro turno dessa proposta de emenda à Constituição aconteça só amanhã, a ver as negociações dos bastidores. Pois bem, em relação a essas emendas, foram 2 bilhões e 100 milhões de reais liberados, empenhados pelo governo federal. Essa é uma apuração que foi trazida para a gente aqui pelo nosso produtor, Gabriel Irabarrazi, e essas emendas passam, aí a maior parte delas, para as bancadas, são emendas de bancadas e foram via Ministério da Saúde. Essa foi a maior liberação de emendas, né, numa toada só esse ano. A última vez que a gente viu uma grande quantidade de emendas sendo empenhadas foi em maio, naquela época da apreciação da MP que tratava da reestruturação dos ministérios. Pois bem, tudo isso em meio a essa discussão em torno das pautas econômicas, né? Além da reforma tributária, a gente tem aí também CARF, que você citou, e as alterações que foram feitas pelo Senado no marco fiscal. Em meio a tudo isso, claro que o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, não está parado. Ele está ali se reunindo com as bancadas, com lideranças, com setores, com os governadores, prefeitos, fazendo alterações no texto em busca de um apoio maior para essa matéria. Tanto é que a gente já teve aí um posicionamento um pouco mais favorável por parte de alguns governadores que se colocaram sim a favor, né, mais a favor dessa proposta. Ele chegou a acatar algumas sugestões, em especial havia questionamentos em relação às prerrogativas do Conselho Federativo e também hoje a gente acompanhou a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, se manifestando a favor de forma integral, né, essa proposta de reforma tributária. Eles afirmaram que se reuniram com Aguinaldo Ribeiro, que disse que iria acatar as 4 sugestões apresentadas aí pelos municípios. Agora a gente vai escutar um trecho do que disse Aguinaldo Ribeiro, o relator, hoje um pouquinho mais cedo, sobre a possibilidade de alterações, né, no texto da reforma tributária. Olha só. Existem demandas que dá para a gente convergir com os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na governança, mas numa arrecadação centralizada, que é o que nós preconizamos. E nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir o calendário. Tainá, rapidinho para a gente fechar a nossa conversa, eu sei que você tem apuração de CARF, que, como eu falava agora há pouco, é um assunto caro à Fazenda. Qual é a chance desse projeto ficar para ser votado depois da reforma? Tainá, como você comentou um pouquinho antes de me chamar aqui para essa conversa, CARF antes era tido como prioridade, dá início aí na pauta da semana, até porque tranca a pauta, né? Tranca a pauta de projetos, não de propostas de emenda à Constituição, por isso é que a gente está vendo agora a reforma tributária passando na frente, mas o cenário de momento é que a gente não sabe quando CARF e nem as alterações que foram feitas no marco fiscal serão votadas aqui na Câmara dos Deputados. Isso porque a apuração que eu tenho é que, além de não ter acordo ainda em relação a essa matéria, há um movimento nos bastidores, em especial por parte dos líderes do Centrão, que não querem votar nem CARF nem marco fiscal nesse momento, isso em retaliação a uma insatisfação no relacionamento com a Secretaria de Relações Institucionais e ao Palácio do Planalto como um todo. Isso para além da liberação das emendas que a gente trouxe agora, né, tem acompanhado nos últimos dias. Há reclamações em relação à demora na liberação de cargos, no atendimento até. Cheguei a conversar com vários parlamentares que disseram que são mal atendidos ali no Palácio do Planalto e pela equipe, e em especial ali na disposição da esplanada dos ministérios. Inclusive, fiquei sabendo que Alexandre Padilha teria ido conversar com o Lula para apresentar essa demanda que já foi entregue a ele, né, dessa disposição da esplanada dos ministérios, que passa por além do Ministério do Turismo, também o Ministério de Desenvolvimento Social. A ver se eles vão acatar essas solicitações por parte dos parlamentares
parlamentares para dar encaminhamento à pauta por aqui. Me parece que é isso que falta, né? Um parlamentar até chegou a dizer, olha, se essas duas pautas não passarem por aqui, pode colocar na conta do governo, porque a gente já apresentou as demandas e eles sabem o que tem que ser feito de dever de casa para a gente conseguir pautar ainda essa semana. Se não entrar essa semana, a ideia, a princípio, é deixar essas duas propostas lá para agosto, a ver o que a gente vai acompanhar aqui nas próximas horas. Pelo jeito aqui, Xará, está tudo mudando a cada momento, a gente tem que ficar de olho nos bastidores. Volto com você no estúdio. Gosto de Deus, né, Tainá? Obrigada, tô no WhatsApp, qualquer novidade, me chama, a gente coloca você ao vivo. Ô, Janaína, agora, pronto. Sua análise, eu te dei até mais informação, tá vendo? Pronto, fui favorecida. Vamos lá. Diz o Fábio, não, os deputados têm votado sem ler. Infelizmente, isso é uma constante, né? Eu sempre fui insuportável dentro da Assembleia, exigindo o texto final. Porque, às vezes, nós temos acesso, nós, digo como deputados, temos acesso a um texto e o que vai para votação é outro texto. Então, eu sempre fiquei em cima, né, literalmente infernizando a vida dos meus colegas. Porém, para além dos deputados, a população tem direito a conhecer um texto que vai impactar a vida de todo mundo. Então, não é apenas dar tempo para os deputados estudarem, é dar tempo para a sociedade amadurecer. Esta sangria desatada é indício de que o que vai passar não é bom para a população. E eu insisto, até agora, ninguém desse governo conseguiu evidenciar qualquer diminuição na carga tributária. E eu já avisei aqui, o texto que veio a público, que não é o final, prevê a alíquota progressiva para o imposto causa-mortes e o imposto de doação. Ninguém mais nesse país vai conseguir fazer inventário. Ninguém vem a público explicar esses pontos, que são pontos objetivos. Nós estamos falando de uma mudança na Constituição. É bem verdade que o governador Tarcísio participou das reuniões, muito provavelmente teve acesso a detalhes que nós aqui desconhecemos. No entanto, com o que é conhecido, entendo que tem razão Bolsonaro, e fui eu que acabei de falar no bloco anterior, que entre Tarcísio e Bolsonaro, entendo que Tarcísio seria um candidato melhor para a direita. Mas eu tenho que olhar caso a caso, projeto a projeto, programa a programa. Assiste razão a Bolsonaro. Inclusive, a fala agora do deputado relator. O que ele disse? Vamos fazer ajustes, mas a arrecadação centralizada é o nosso objetivo. É o contrário da política de Bolsonaro e Paulo Guedes. O que dizia Guedes? Mais Brasil, menos Brasília. Eles querem concentração de poder sem demonstrar nenhum ganho para a população. Nesse ponto estou com o Bolsonaro, espero que obstruam, pelo menos para que a população conheça o texto e possa debater.